Eu converso agora com Abdul Nasser, superintendente do sistema OCB. Abdul, você já participou de uma edição anterior do Conecta em que eu estive e agora está aqui nessa inovação unindo as duas cidades. O cooperativismo, o que Guapimirim e Magé tem a ganhar como o evento Conecta, focando nesse setor da economia? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Eu cresci aqui pertinho, né, em Santa Cruz da Serra, ali em Caxias, mas a gente sempre esteve por aqui e é uma felicidade poder ver que as cidades se preocupam em desenvolver o cooperativismo aqui na região, desenvolver a economia azul, o empreendedorismo sustentável também, né? Eu acredito que essas discussões que a gente traz aqui com o Conecta, elas são sementes que vão germinar para transformar essa região, para que as pessoas acordem para o poder nesse mundo que se transforma, que tem aquilo que é único da região, né? A economia azul, a economia verde, a sustentabilidade, as pessoas e a sua riqueza cultural que essa região oferece. A gente acredita muito no potencial disso para a sobrevivência do Estado e principalmente o crescimento dessas cidades nos próximos anos, num mundo tão tecnológico, né? A gente sabe que as duas cidades têm boa parte do seu território convertido em áreas de proteção ambiental. Então, vem investindo cada vez mais no turismo, no agroturismo. Então, em que o cooperativismo pode se associar no desenvolvimento do agroturismo de Guapimirim e de Magé? Existem muitas possibilidades, né? Principalmente porque esse setor ele é marcado por uma pulverização de agentes, de microagentes, quando na verdade eles precisariam ter uma organização um pouco mais estruturada para atrair o turismo de alto valor, que é o turismo internacional para essas áreas. Tanto no sentido de divulgar, porque hoje essa realidade do turismo agroindustrial, agro-rural, perdão, ela é desconhecida do próprio fluminense, né? Quiçá daqueles que vivem em outros países. Isso aqui é uma coisa muito única, né? Eu que cresci aqui nessa região conheço bem. Mas sem a união dessas pessoas, mantendo ali a sua autonomia, mantendo a riqueza que elas geram com elas, mas ao mesmo tempo potencializando essas individualidades numa conexão de cooperação, talvez a gente não consiga vencer esses espaços, ou talvez a gente vai cair no mesmo processo de vir uma grande empresa, né, e principalmente nesse momento robotizar, automatizar, digitalizar tudo e deixar a população a ver navios nesse processo de desenvolvimento do turismo agro-rural, né, agroambiental. No painel recentemente encerrado, do qual você participou, você dizia que a tecnologia nasceu para suprir aquelas demandas de onde o ser humano não consegue, né, soluções para as demandas que lhes são apresentadas. Como numa região como essa, a tecnologia pode sobreviver com essa necessidade de respeito à natureza, respeito à ecologia? O ponto é que tecnologia, o próprio conceito do que é tecnologia, né, sempre foi a capacidade de permitir a complementação do humano. Ou seja, como eu dei o exemplo, você não pode voar naturalmente, então você cria máquinas que lhe permitam fazer isso. Só que nesse momento a gente vive aí uma transformação tecnológica tão elevada que talvez seja o primeiro momento na história em que a tecnologia vem substituir, em definitivo, o humano. Não a totalidade do humano, mas principalmente o trabalho massivo humano, onde talvez as alternativas vinculadas à agroecologia, né, elas possam ser um diferencial para garantir oportunidade, sustentabilidade, valor, emprego e renda, e trabalho e renda para essas pessoas. Elas têm de inserir tecnologia no seu processo, mas elas têm que talvez desenvolver tecnologias próprias e adaptadas à realidade dessas regiões, a juntar os conhecimentos nativos com essa tecnologia. E para isso a gente precisa preparar essas pessoas. Principalmente, essa é uma solução que a gente deveria estar explorando em cidades pequenas, cidades menores, né, como Guapi e Magé.
A gente devia estar exportando conhecimento, exportando tecnologia principalmente sustentável para o resto do mundo. E hoje a gente não está, porque o trabalho ele é muito pulverizado, todos são muito pequenininhos, mas talvez o desenvolvimento de uma grande cooperativa, de algumas cooperativas, de iniciativas cooperativas possam suprir isso, como aconteceu no agronegócio hoje. A gente é um dos maiores exportadores do agro do mundo e 60% disso passam por cooperativas. Quem sabe a gente não vai ter isso nessas áreas de tecnologia nos próximos anos. E nesse mundo cada vez mais tecnológico que a gente vive, o cooperativismo perde parte do seu protagonismo ou conseguirá sobreviver a essa nova era? Eu acho que muito pelo contrário, muito pelo contrário. O problema desse mundo tecnológico é que a gente caminha para a substituição do trabalho massivo, de modo a concentrar em níveis nunca antes vistos toda a riqueza produzida. Porque, eu vou dar um exemplo, tá? O concorrente do comerciante hoje é o ChatGPT e todas as outras inteligências artificiais, que inclusive é concorrente de próprias empresas já consolidadas, porque ela vai passar a substituir o que a gente chama de internet e aplicativos hoje. No futuro, ninguém vai abrir um aplicativo para pedir um Uber, né? Sequer vai lembrar o que é um Uber. Ninguém vai abrir um aplicativo para pedir comida. Simplesmente vai pedir para o seu agente de IA pedir comida. E ele já vai saber se você é alérgico, o que você gosta, se você tem alguma questão religiosa na sua alimentação. Você não vai se preocupar com absolutamente nada disso. Ele vai pedir porque ele já te conhece. E ele vai se conectar com o seu sistema financeiro. E no final ele vai escolher quem vai prestar esse serviço e levar essa riqueza toda para um nível de concentração imenso. Essa é uma tendência, obviamente. Lateralmente a isso, a gente tem toda a possibilidade de organizar esse mesmo serviço, mas de maneira que fique democraticamente na mão daqueles que são os agentes econômicos, como consumidores, trabalhadores ou fornecedores. A gente inverte a lógica, em vez de concentrar, distribui. Então, eu acredito que esses dois modelos vão, em algum momento, disputar seus espaços. O cooperativismo não perde protagonismo, ele ganha protagonismo, e não é sem razão que esse ano a ONU declarou o cooperativismo, ou declarou o ano como o Ano Internacional do Cooperativismo. E é a segunda vez na história que isso acontece pela ONU. A primeira foi em 2012, como resultado da crise de 2008, né? E agora, de novo, como resultado dessa crise que se desenha do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da concentração, principalmente pelo domínio tecnológico na mão de poucas pessoas. Obrigado.